Olá pra você, bem-vindo mais uma vez ao canal Cíntia Esclarece. E hoje quero começar mandando um beijo pra minha amiga e seguidora do Twitter, Fernanda, @Nandinha. Um grande beijo. E, bom, vou direto ao assunto porque é importante. Eu tô vendo muitos jovens nas redes sociais respondendo com figura de vacas, memes, gifs, quando o assunto é importante. Está acontecendo uma coisa, jovem, que você está vendo e outra que você não está vendo. Você está vendo a pandemia de coronavírus. Mas por trás dela tem todo um viés político que eu acho que você não está compreendendo. E eu digo isso pela quantidade de pessoas que me respondem coisas tipo: mas não existe só Bolsonaro e o PT. Na verdade, gente, o que nós temos muitos é partido políticos. São 33. 33. Mas visões políticas são realmente só a direita e a esquerda. O centrão é formado por pessoas, por políticos, que ficam esperando, como diz o nome, no meio, no centro, para ver que lado vai perder. E aí, ele vai pro lado de ganhar. Mas centrão não é uma visão política. Esse pessoal da política, a grande maioria, se alia conforme a conveniência deles. Vocês não podem achar que o presidente está contra o povo e que o prefeito e o governador estão a favor do povo. Eles se juntam e se espalham conforme lhes convém, não exatamente para beneficiar o povo. E o que está acontecendo agora é um desaparelhamento intelectual do jovem a ponto de deixá-lo sem ter argumentos. É essa geração que coloca a fotinho, que chama o adversário de gado, que acha que defende minorias, mas que está militando em política sem saber. É essa geração que tem preguiça de escrever "eu discordo". É essa geração que vai ficar com a bronca na mão. São vocês que vão ter que desarmar essa bomba lá na frente, quando a geração dos seus avós passar e a geração dos seus pais chegar na terceira idade. O país é para vocês. O Bolsonaro vai passar, o prefeito da sua cidade vai passar, o seu governador, mas o país fica. E que país você quer? Você já ouviu falar por aí que estão querendo transformar o Brasil na Venezuela? Você já tentou saber como é a vida na Venezuela? Como era até 3, 4 anos atrás? Tente conversar com um venezuelano. Aliás, me diga uma coisa. Se a vida lá fosse boa, por que tantos venezuelanos estariam vindo para cá, para o Brasil? É uma pergunta para você pensar. Essa coisa toda é tão sutil que muitas vezes a gente realmente não percebe. O PT colocou muita gente na faculdade, só que essas faculdades foram direcionadas desde o magistério dos professores para colocar o pensamento petista, no caso comunista, e fica mais abrangente, na cabeça dos alunos. É por isso que hoje nós vemos tanta gente discordando por bobagem. Porque a discórdia e o ódio são fruto do comunismo. O comunismo se constrói à medida em que ele destrói o outro. Outra pergunta para vocês. Isso é pensar nas minorias? Isso é governar para todos? Quando eu tiro o poder de um e dou o poder para o outro e proíbo aquele um de se manifestar de forma diferente, o que tem de democracia nisso? O que acontece é que as pessoas estão vendo só a pandemia. Ela é a cortina de fumaça. Por trás tem toda uma história. E o comunismo tenta se implantar no Brasil como forma de governo desde antes de vocês nascerem. Desde 20, 30 anos atrás, talvez mais. Que é quando eu me lembro. Naquele momento, transformar o Brasil num país tipo a União Soviética, que você deve saber o que foi, parecia uma coisa utópica. Pouquíssimos consideravam isso. Hoje nós vemos gente defendendo a bandeira do comunismo. Eles usam a bandeira vermelha, eles não usam a bandeira verde e amarela. Ah, Cíntia, mas se tivesse uma guerra, a gente ia ver todo mundo na rua fardado, de armas na mão. Vocês acham o quê, jovens? Que os judeus foram levados para os campos de concentração por militares fardados? Com espingardas desse tamanho? Apontando para eles e dizendo: agora vocês vão lá, porque nós queremos matar vocês? Gente, esse pessoal foi convencido de que estava indo para um campo de salvamento. Exatamente como está acontecendo agora. Você que está aí me assistindo, você está em casa, você está indignado, revoltado ou triste com a situação, mas não pode fazer nada. Você está usando máscara sem querer, mas obrigado, porque senão vem um fiscal e lhe multa financeiramente. Você não pode abrir o seu comércio. E o que a gente ouve sobre isso? É para o nosso bem. Estamos protegendo.
Estão quebrando a economia para nos proteger. Quando nós não tivermos mais recursos, teremos que nos sujeitar ao Estado comunista. E essa campanha de despopularização do presidente não tem outro sentido a não ser favorecer o comunismo. Então não vai acontecer mais aquilo que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki. A guerra hoje é outra. Ela é mental. Ela é um jogo de enfraquecimento político, econômico e emocional. E é como as pessoas estão se sentindo. Desesperadas sem dinheiro, fracas de sentimento, tristes, em depressão. E ainda tem que conviver com a realidade da pandemia, porque a Covid é uma realidade. Mas por que toda tentativa de fazer um remédio ter eficácia é logo abafada? Eles são rápidos para constatar que o remédio não funciona. Mas eles não são tão rápidos para conseguir logo uma cura, uma vacina, não sei, alguma coisa. E aqui eu não estou falando só de política, tem a OMS, tem muita gente envolvida. E nós não sabemos as intenções por trás de cada pessoa que tem a ver com isso. Por isso, jovem, eu convido você a se informar sobre o comunismo, porque tem coisas que eles não vão dizer. Eles só falam uma suposta parte boa, onde todos dividem tudo com todos. Mas, e quando for você que tiver menos? Porque o comunismo funciona assim. Quem tem mais, fica com um pouco menos para dar para quem tem menos. Quando vocês estiverem nivelados, alguém vai vir de baixo, porque sempre alguém tem menos do que alguém. E aí vocês vão ter que diminuir para dividir com esse alguém que veio de baixo. Então não vamos esperar o problema chegar até a nossa porta para tomar uma atitude, uma decisão. Como dizem por aí, tire a bunda da cadeira, se você não pode ir para a rua, informe-se em casa. Você precisa saber o que é o comunismo, o que acontece com nações comunistas, como já vem acontecendo aqui. Você deve ter visto que algumas pessoas tiveram suas contas removidas da internet. Não, Cíntia, mas é porque eram contra o governo. É isso mesmo, pessoal. É isso que eu estou falando. Vocês não tiveram suas contas removidas porque vocês são a favor da ideia que o governo que quer entrar, quer colocar. Mas quando vocês virem esse governo tomando conta do país, vocês também não poderão se manifestar contra eles. E aquele Luiz Inácio lá, que aparecia ao lado do povo, fazendo coisa boa, ele não vai existir mais. Aí vocês vão ver o verdadeiro tirano que ele é. E como eu disse, ninguém mais precisa jogar bomba no país dos outros. Essa conversa de que a economia se recupera não é 100% verdade. Vocês viram o que aconteceu com o Japão? Quantos anos levaram para se levantar? 50 anos. Quanto tempo você acha que o nosso país, do tamanho que é, muito maior que o Japão, vai levar para se levantar? Então por que vamos deixar a economia cair? Se a gente pode evitar ter todo esse trabalho de erguê-la depois? São tudo questões para você, jovem, pensar. Porque é você, como dissemos lá no início, que vai ficar com esse abacaxi na mão para descascar no futuro. Então, o canal Cíntia Esclarece se despede por aqui. Desejo a você sorte e discernimento. Não brigue, por favor, porque quando você está brigando, você está, sem saber, sendo esquerdista. Porque é isso que a esquerda faz. Instaura o ódio e todo mundo começa a brigar ao invés de pensar. Cíntia Esclarece, porque quando a gente entende, fica mais interessante.